Olha só, minha querida aluna e meu querido aluno. Olha o que eu fiz aqui para você nesse negócio, olha só. Nós estamos falando, meninos, dos temas recorrentes do Enem. Quer dizer, o que significa isso? O que mais cai na prova, tá bom? Agora, olha só, estamos falando só da prova de biologia. Olha o que eu consegui separar aqui para você, ó, preste atenção. O primeiro tema é o estudo da célula. Olha como é que funciona, olha só. Eu analisei, vou te mostrar aqui, ó. Eu analisei 177 questões. É o número total de questões que tem nessas últimas 11 provas, né? Você sabe que são mais ou menos 15 questões de biologia no Enem. Por que você está falando mais ou menos, Michael? Porque às vezes você dá uma olhadinha na questão, cai uma mais de química do que de biologia, uma mais de física do que de biologia, ou a menos, né? Então é por isso que eu estou falando em mais ou menos 15 questões. Agora, presta atenção num detalhezinho assim, olha que importante, ó. Eu analisei 177, certo? Ó, dessas 177, ó, 22 questões, deixa eu mudar minha corzinha aqui para ficar melhor para você enxergar, ó. 22 questões, ela trata de estudo das células. Perfeito? Ó, estudo das células. Perceba que isso representa 13% do meu universo total. O que significa que se você estudar esse conteúdo de citologia, você vai estar cercando 13% do que pode cair na sua prova, certo? E aí eu ainda fiz mais um filtro, olha só. Quando a gente está falando de estruturas da célula, função da membrana, função das organelas celulares, tá? Esses conteúdos assim, para que serve o núcleo, o que tem dentro do núcleo, como é o núcleo, como é a membrana, qual é a função de cada uma das organelas, isso vai cercar 4% desses temas recorrentes, dessas questões do Enem. Transporte através da membrana cai mais ou menos 3% das vezes, tá? Você lembra desses processos, né? Osmose, difusão simples, difusão facilitada, transporte em bloco lá, fagocitose, pinocitose, ou os fenômenos de exocitose, tá bom? 5% da prova está em torno do metabolismo energético. O que é o metabolismo energético, Marco? Fotossíntese, respiração celular e os processos de fermentação, por exemplo. Isso, aqui você cercou 5% dos conteúdos, tá certo? Aí, beleza. Estudou isso que eu acabei de te falar, você estudou tudo sobre estrutura das células que cai no Enem. Ou que pelo menos que caiu, né? São temas recorrentes. Então vamos lá, ó. Aí eu fiz um outro tópico, um outro tema. Olha aqui. Sangue e estudos da imunidade, tá bom? Eu coloquei isso aqui misturado, né? Imunidade com sangue, obviamente, porque são temas muito, muito, muito correlatos. Por isso que eu criei essa categoria. Ó, dessas 177 questões, caíram 13 desse tema. Isso representa 7% da prova. Michael, isso quer dizer que se eu soubesse sangue e imunidade, eu teria acertado 7% da minha prova, das últimas provas que caí. Aí tem um detalhe, olha só. O que cai sobre isso? Bom, células sanguíneas, a função das células sanguíneas ou a estrutura das células sanguíneas, né? Hemácias, leucócitos, plaquetas, tá? Não caiu, gente, as coisas muito aprofundadas, não. É função e pronto. É a estrutura mais básica das células e pronto, tá? Isso cerca 1,8% da sua prova. Quando a gente está falando do funcionamento do sistema imunológico, ou de soro, ó, ou de vacina, ok? Isso cerca 6% da sua prova. Então, você não pode nem sonhar de ir para a sua prova sem saber o que é o soro, sem saber como se produz o soro, como o soro funciona, tá bom? Não pode ir para a prova sem saber o que é uma vacina, como a vacina funciona, tá certo? Que doenças são combatidas ou são prevenidas, né? Através de vacinas, tudo bem? Agora vamos lá, ó, parasitoses. 8 dessas questões são sobre parasitoses, tá? As doenças provocadas por vírus, doenças provocadas por bactérias, doenças provocadas por protozoários ou doenças provocadas por vermes, tá bom? Que são parasitas. Isso vai cercar 4% da sua prova, beleza? Eu não fiz uma discriminação aqui nesse tópico de recorrência de subtemas, por quê, gente? Porque não compensa. Porque, veja bem, vamos supor que caiu
sarampo. Não significa que vai cair sarampo de novo, pode cair qualquer outra virose, tá? Por isso que eu não fiz essa discriminação. Aí vamos lá, olha só. De fisiologia, e aqui nós estamos falando de fisiologia humana, tá? Funcionamento do sistema digestivo, circulatório, urinário, reprodutor, nervoso, endócrino, né? 10 dessas 177 questões tratam da fisiologia, da função, da forma dos órgãos. Isso cerca 6% do conteúdo, tá? Mais uma vez, eu não fiz a discriminação aqui em subtemas, porque não é porque caiu o sistema urinário hoje que vai cair o sistema urinário amanhã. Pode ser que no próximo processo caia o sistema respiratório, mas o que você precisa entender agora é que você precisa conhecer a função de todos os órgãos de todos os sistemas, tá? Concentra nisso aí. Vamos lá, ó, próximo tema. Temas de genética, ácidos nucleicos, genética molecular, genética mendeliana e genética de populações. Isso percorre 16 questões, o que representa 9% da prova, tá? Nossa, Maicon, mas ficou muita coisa, ó. Temas de genética, ácidos nucleicos, genética molecular, mendeliana, populações, mas olha aqui um detalhe, meninos e meninas. Isso aqui é tudo correlato, ó. São todos temas da genética. Não tem como você estudar genética sem conhecer os ácidos nucleicos. Não tem como estudar genética molecular sem você conhecer os ácidos nucleicos, os temas básicos, né, de genética, o que é gene, o que é alelo, o que é genoma, o que é cariótipo, o que é fenótipo, genótipo, entenderam? E a genética mendeliana também depende muito disso. Genética de populações caiu uma questão. Eu incluí aqui nesse curso para ter certeza de que eu estou trabalhando todos os assuntos, ok? Que já caíram. Então, veja, ó, os conceitos básicos de genética e ácidos nucleicos percorrem 7% da sua prova. Olha, gente, isso aqui se estuda rapidão. Genética mendeliana caiu em 1% dos casos, certo? Aqueles cruzamentinhos que você faz na escola, azão, azinho, azinho, azão, vocês estão ligados. Genética de população percorre 0,6% da prova. Perfeito, meninos? Olha aqui, ó, um tema bacana aqui que você também não pode perder, ó. Biotecnologia, tá bom? Biotecnologia, olha só, caíram 8 questões de biotecnologia, isso percorre 4% da recorrência. Michael, mas o que que cai em biotecnologia, Michael? Pelo amor de Deus. Olha, você está falando aqui de transgênicos, tá? Você está falando aqui, por exemplo, de terapia gênica, tá? Você está falando desses assuntos, da associação da biologia com a tecnologia, percebe? Você está falando aqui de células-tronco, de clonagem. Tudo isso está nesse campo da biotecnologia. É fácil e é gostoso de estudar. Michael, mas cai tudo aprofundado? Não, não, senhor. Cai os conceitos mais simples desse conteúdo, tá? Aí a gente cai dentro da ecologia. Ó, ecologia, caíram 12 questões. Isso percorre 7%, tá? Da sua prova. Olha só. Cai conceitos básicos, tá bom? 0,6%. O que é um nicho ecológico? O que é um hábitat? O que é um consumidor primário, secundário, terciário, tal. Cadeia alimentar, 1,2%, tá? Conhecer o que é um produtor, o que é um consumidor primário, consumidor secundário, terciário, diferença de teia de cadeia alimentar, tá? Qual é a função dos decompositores, quem são esses decompositores? São uns teminhas básicos aqui de cadeia alimentar que você aprende no 5º ano do ensino fundamental, tá? Cai também relações ecológicas, tá? Comensalismo, inquilinismo, predatismo, competição, tá? Isso vai percorrer 3,6% da nossa prova. Viu que bacana? A gente tem mais, ó, vou te mostrar tudinho que caiu, olha só. Estou mostrando aqui o PDF para vocês, que eu elaborei aqui, porque para não falsear nada, para mostrar para vocês no pelo mesmo, tá? Ó, vamos ver aqui o restante. Olha só, que importante. Agora que cai, que a gente vai ver os temas que mais caem. Olha só. Olha o tema que eu criei, ó. Evolução, biogeografia e biologia da conservação. Esses aqui são temas extremamente correlatos, tá? Extremamente correlatos. Aí vem, ó, desse tópico, caíram 20 questões das 177. Isso percorre um total de 12%, tá bom? Aí você vai falar assim para mim, Michael, olha só,
evolução eu conheço, tá? Eu vou estudar aqui a teoria do Lamarck, vou pegar aqui a teoria do Darwin, vou estudar o neodarwinismo, né? Vou estudar aqui, por exemplo, sucessão ecológica, que tem alguma coisinha a ver e tal, beleza. Mas eu nunca ouvi falar, Maicon, de biogeografia, e eu nunca ouvi falar de biologia da conservação. Por quê? Porque esses aqui não são temas que estão claros, assim, separados, lá no currículo do ensino médio, não. Você pode olhar no seu livro didático aí, ou observar as aulas do seu professor aí da escola, que ele não vai colocar lá no quadro assim, biogeografia, biologia da conservação. Mas eu fiz a análise e percebi que isso aqui cai. Maico, é coisa difícil? Não, é coisa fácil. Tá? É tudo derivação da evolução, que você já estudou, só que a gente tem que olhar alguns tópicos específicos aqui. Por exemplo, cai alguma coisinha de biogeografia de ilhas, cai alguma coisa de fragmentação de hábitat, tá? Cai alguma coisinha sobre introdução de espécie exótica, sobre nucleação de biodiversidade. Então, isso aqui são temas fáceis de aprender e que eu vou te ensinar nesse curso aqui que eu estou propondo, tá? E que cai pra caramba, cai muito, olha só, 12% da prova, tá? Outra coisa que cai, ó, meninos, adaptações das plantas e dos animais. Nossa, quantas questões que caem? 13 que caíram, né, dessas 177. Isso significa 7,8%. Agora perceba um detalhe, olha só, discriminei aqui para você, ó. As adaptações dos animais caíram em 2,4% das vezes e a adaptação das plantas caiu em 5,4% das vezes, tá certo? Maicon, quer dizer que não cai o reino planta? Quer dizer que não cai o reino animal? Ora, cai uma parte do que você aprende nesse conteúdo. Então veja um detalhezinho, ó. O que eu estou falando de adaptação dos animais? Por exemplo, não vai te perguntar lá no Enem qual é a célula típica do artrópode. Não é isso. O que cai são as adaptações dos animais. Como assim, Maicon? Quais são as adaptações dos animais, por exemplo, à vida terrestre? É um ovo amniótico, né? É uma pele queratinizada, tá vendo? Quais são as adaptações dos animais para o ambiente terrestre? Quais são as adaptações dos animais, por exemplo, ao voo? Quais são as adaptações das aves para o voo? Entenderam? É isso que cai. O que muda no sistema urinário, por exemplo, no sistema excretor de um organismo, por exemplo, de um réptil, né, que foram os primeiros a colonizar, vamos dizer assim, de fato, o ambiente terrestre. Mas o anfíbio é meio terrestre, meio aquático. O que esse anfíbio tem que proporciona essa vida dupla dele, entendeu? São as adaptações dos animais. Você não precisa se preocupar em saber qual é o tipo do sistema da célula excretora dos aracnídeos. Não. Ele vai te mostrar o ambiente e vai querer que você fale a adaptação ao ambiente, pronto. A mesma coisa das plantas. Quer dizer, Mike, que não vai cair as células do meristema primário, o mecanismo, não. Adaptação das plantas ao ambiente terrestre, né? Adaptações da planta, por exemplo, polinização, tá? Quais são as adaptações das plantas do cerrado? Quais são as adaptações das plantas que vivem em ambiente alagado? Como vai ser uma raiz de uma planta parasita? Como que vai ser a raiz de uma planta epífita? Entenderam isso? Então, são as adaptações, a gente tem que fazer esse filtro, e eu mostro para você nas questões, tá? E é isso que a gente vai trabalhar no curso. Só o que cai, só o que cai. Agora, olha aqui, ó, meio ambiente, olha só quantas questões que caem. 31 de 177, isso equivale a 18,6%. O que é isso? Problemas ambientais, poluição, introdução de espécie exótica, poluição da água, poluição do ar, por exemplo, controle biológico, os problemas relacionados à fertilização artificial, né? Fertilização que eu falo do solo, tá? Então, esses temas de meio ambiente, tá? Que a gente precisa entender direitinho, né? E principalmente as formas de mitigar esses problemas ambientais e tal. Tudo isso a gente vai ver nesse curso. 21 questões, meninas e meninos, são de interpretação e raciocínio. O que significa isso? Gente, isso aqui nem é conteúdo. Isso aqui você tem que ter um vocabulário de biologia e resolver as questões com pura interpretação e com
puro raciocínio, tá? Não, quase que não é uma prova de biologia, quase que é uma prova de interpretação de texto. Eu só não ouso dizer para vocês que não tem biologia, porque cai algumas coisas do vocabulário da biologia. O que é às vezes você precisa saber o que é um ser unicelular, pluricelular, autótrofo, heterótrofo, eucarionte, procarionte, mas com vocabulário, com interpretação e raciocínio, você resolve. Aí bem, você deve estar pensando aí, porque você é uma pessoa desconfiada. Maico, quer dizer então que essa análise que você fez todinha, não tem nenhuma questãozinha, nenhuma, que está fora desses 11 temas que você listou aqui? Para não dizer que não tem, eu ainda fiz esse levantamento de questões avulsas. O que eu chamei de questão avulsa? A questão que não está nesses 11 temas que eu passei aqui para vocês. Sabe quantas, gente, que está fora desses 11 temas? 3. Isso equivale a apenas 1% da prova. E eu te falo o que caiu dentro desses avulsos, tá? Caiu origem da vida em 0,6% dos casos e caiu bioquímica em 1,2%, tá? Origem da vida estava perguntando lá só sobre aquelas teorias de origem da vida, biótica, experimentos de Red e tudo mais, e na bioquímica caiu em um caso, né, a função de um sal mineral específico, no outro caso a função de uma vitamina em específico. Pronto, tá? O que me faz ousar dizer, gente, que vai variar fora desses temas apenas 1% das provas, porque eu repliquei 1% das questões. Quer dizer, de tudo que eu não falei aqui, se cair, vai estar entre 1% dessa prova. Por que eu estou falando isso? Porque eu analisei 11 provas e o que fugiu foi apenas 1%. Tá certo? Gente, quer saber mais coisas sobre isso? Me segue nesse perfil aqui, ó. @professormaicãobio no Instagram. Esse aqui é um outro Instagram muito bacana, que é da minha escola, que é o @mérito acompanhamento escolar. Aqui a gente dá conteúdo de biologia, ó. E aqui a gente fala, no geral, de desenvolvimento, de aprendizagem escolar, e etc e tal. Agora, se você quiser falar comigo, Michael, eu quero falar com você agora, para me tirar algumas dúvidas. Você vai me ligar nesse número aqui, ó, DDD 62, que eu falo com você de Goiânia, tá? Ó, 983128998. Aqui, ó, professor Maicon, com K. Maicon com K. Beleza, meninos? Então é o seguinte, olha só. Vai estudar esses 11 temas, está perto do Enem, você não tem tempo, você está lascado, você tem muitas outras coisas para estudar, tem pouco tempo para biologia, estude esses 11 temas, tá certo? Estuda esses 11 temas que eu te passei. Fala comigo no WhatsApp aqui, que se você quiser o meu curso, eu consigo organizar ele para você. Fala comigo que eu te dou mais informações, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.